Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 16. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele. E disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas por suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estimados homens do terço, todos que nos acompanham com a palavra do Santo Evangelho. Bonito do Evangelho de hoje é este encontro do leproso com Jesus. Primeiramente, para nós imaginar um pouco o contexto, os leprosos na época de Jesus, antes e pouco depois, eles andavam em grupos. Eles, quando uma pessoa que não era leprosa estava próxima, eles gritavam no sentido de que eles eram os doentes, eles eram os impuros da sociedade e que ninguém podia se aproximar deles. Então, os leprosos, eles eram, além da doença que já os abatia, também a valoração da sociedade também os discriminava. Então, eles viviam em grupo, quando via uma pessoa sã próxima, eles tinham que gritar, era a obrigação deles gritar, e eles gritavam justo para que os sãos se afastassem, e também quando iam levar comida, né, para os grupos, deixava e se retirava, eles iam pegar a comida. Então, nós temos que imaginar que a situação dos leprosos era muito difícil na época de Jesus. E o Evangelho de hoje nos fala de um leproso que vem e se aproxima de Jesus. E ele não grita no sentido de dizer, sou leproso, de maneira alguma. Ele vai ao encontro de Jesus e ele pede aqui no Evangelho, eu quero ser purificado. Esse é o pedido dele. O Senhor tem o poder para me purificar. E a fé deste leproso é tão grande que Jesus toca. É interessante a palavra aqui, ó. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus não discriminou de maneira alguma este leproso. Primeiramente, deixou o leproso se aproximar. Jesus poderia ter dito, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai se apresentar. Não, Jesus vai e toca nele. Era proibido qualquer pessoa sã tocar em um leproso. E Jesus aqui, ele toca no leproso. Esse sinal do toque no leproso é muito importante, principalmente no tema da discriminação que existia com os leprosos e o toque. Por isso que eles viviam gritando para que ninguém se aproximasse dele, porque tocar nos leprosos significava também pegar a lepra. E aí Jesus fala para ele, vai e se apresenta aos sacerdotes. Interessante a apresentação aos sacerdotes. Por que se apresentar aos sacerdotes e não a outras pessoas? Porque os sacerdotes eram também os que declaravam quem era o leproso ali. E essa pessoa é leprosa. Então tinha uma declaração, essa pessoa era banida da convivência social.
Então, para que essa pessoa voltasse à convivência social, aquele que baniu tinha que dar a restituição. Então, quem dava essa restituição era o sacerdote ali nessa comunidade ou nessa vila, e ele era o que dava ou fazia a reinserção. Então, ele olhava, via que a pessoa estava curada, que não tinha nenhum sinal de lepra, então ela reinsercia na comunidade. Então isso é bonito da gente perceber que Jesus, mesmo as formas sociais, Jesus não aboliu. Jesus tinha dito, olha, você está curado, vai agora. Ele falou, não, Jesus faz com que ele faça esse caminho do ritual social, que essa pessoa volte a se ressocializar na comunidade. Jesus, até esses detalhes, Jesus tem a preocupação. Jesus não sai só pregando e falando do reino. Jesus é uma pessoa muito aterrizada na realidade social que ele estava vivendo ali. E eu creio que isso é importante também para nós, a gente saber os valores sociais que correspondem aonde nós estamos vivendo, onde nós estamos morando. Cada vila, cada cidade tem os seus códigos de convivência. É importante que a gente saiba isso, a gente respeite, porque por detrás de cada código de convivência tem um valor. E é importante, quando a minha liberdade é invadida, é porque outro invadiu, ele não soube o limite, E as leis, elas têm esse fator de colocar os limites. E os limites é para defender a minha liberdade. Quando alguém invade a minha liberdade, ele passou do limite, Então é importante eu também respeitar as leis, porque eu invadindo as leis, eu estou invadindo a liberdade de outra pessoa. Então vamos pedir aqui pela intercessão da nossa querida Mãe de Deus, que ela esteja intercedendo muitas bênçãos e graças para cada um de nós no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa querida Mãe de Deus, de São José, que Deus Trino os abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.